Estamos falando de uma cidade tão antiga que, quando as pirâmides do Egito começaram a ser erguidas, ela já era vista como uma ruína com 2 milênios de idade. Trata-se do assentamento humano mais antigo conhecido, considerada por muitos a primeira cidade do mundo. Uma fortificação construída por volta de 10.000 anos antes de Cristo, em um período em que a humanidade sequer dominava o uso dos metais. Mas o maior enigma não está apenas em quando ela foi construída, e sim no motivo. Por que um povo da Idade da Pedra decidiu levantar uma gigantesca estrutura defensiva no ponto mais baixo da superfície terrestre? Hoje, vamos percorrer mais de 12.000 anos da história de Jericó, localizada literalmente no lugar mais baixo da Terra. Estamos no Vale do Jordão, cerca de 270 metros abaixo do nível do mar. O ar é pesado, denso, e no verão o calor transforma a região em um verdadeiro forno natural. Pela lógica, ninguém deveria ter escolhido viver aqui. É uma depressão geológica cercada por desertos. Ainda assim, no meio do tom marrom da poeira, surge uma mancha verde vibrante, a Fonte de Eliseu, um oásis que jorra água fresca de forma contínua há milhares de anos. Foi essa fonte que atraiu os primeiros grupos humanos por volta de 10.000 a.C., em uma época em que sobreviver significava nunca parar de se mover. Quem ficava para trás morria de fome. Nesse oásis improvável, no entanto, um povo conhecido como os natufianos tomou uma decisão que contrariava milhões de anos de instinto humano. Diante da água abundante e do trigo selvagem, eles escolheram permanecer. Hoje isso pode parecer trivial, mas foi uma escolha radical. Ao construírem as primeiras casas de barro da história, eles resolveram o problema da fome, mas criaram outro completamente novo. Tornaram-se alvos fixos. Enquanto eram nômades, a segurança vinha do movimento. Com estoques de alimento e moradias permanentes, passaram a ser vulneráveis. A primeira casa da humanidade deu origem, inevitavelmente, ao primeiro ladrão. Eles trocaram a liberdade de vagar pelo mundo pela segurança da permanência, sem perceber que essa escolha exigiria algo muito maior: a construção de uma estrutura monumental de pedra. O medo não os fez fugir. O medo os levou a escavar e construir. Avançando 2.000 anos no tempo, o mesmo intervalo que nos separa da época de Jesus Cristo, vemos que a aposta dos natufianos deu certo. A pequena aldeia de barro prosperou e se transformou em algo sem precedentes na história humana. Mas o sucesso trouxe novas preocupações. Se antes o medo era da fome, agora era o de perder tudo o que haviam acumulado. Para proteger essa riqueza em um mundo sem leis, eles realizaram uma das maiores obras de engenharia da pré-história. Sem ferramentas de metal, sem a roda e sem animais de carga, decidiram se isolar do restante da humanidade. Esculpiram a rocha usando apenas outras pedras e chifres de animais, erguendo uma muralha maciça de cerca de 4 metros de altura ao redor de todo o oásis. Ainda assim, o que mais intriga os arqueólogos não é o muro, mas o que estava ligado a ele: uma torre de pedra com 8,5 metros de altura e uma escadaria interna cuidadosamente polida. É algo impressionante de imaginar. Milhares de anos antes das pirâmides, povos neolíticos já construíam torres defensivas monumentais. A grande pergunta permanece: defesa contra quem? Durante muito tempo, acreditou-se que a estrutura servia para proteger a cidade de saqueadores. Pesquisas mais recentes, porém, apontam para outra ameaça. A torre ficava dentro da muralha, e o muro pode ter tido a função principal de proteger Jericó não de inimigos humanos, mas de enchentes violentas de lama que desciam das montanhas da Judéia. A batalha que travavam talvez fosse contra a própria natureza hostil do lugar onde escolheram se estabelecer. Essa busca obsessiva pela permanência não se limitava às muralhas. Ela se estendia para dentro das casas. Escavações revelaram que os habitantes de Jericó não apenas viveram no mesmo local por gerações, mas literalmente construíram suas vidas sobre seus antepassados.
crânios humanos foram encontrados separados do corpo, revestidos com gesso para reconstruir os rostos dos mortos, com conchas colocadas no lugar dos olhos, enterrados sobre o piso das casas. Para nós, isso pode parecer perturbador. Para eles, era a prova definitiva de posse. Ter os ancestrais fisicamente presentes, sob o chão da sala, era a escritura final de que aquela terra pertencia à sua família. Uma cultura onde vida, morte e território estavam inseparavelmente ligados. Ocupavam o mesmo espaço, protegidos por aquela muralha monumental. Eles construíram aquelas defesas, acreditando que durariam para sempre. E, de fato, a torre continua lá até hoje. Mas a tecnologia que permitiu erguer aquelas pedras estava prestes a ser superada. O mundo lá fora estava mudando, aprendendo a derreter rochas para criar armas mais duras que o crânio humano. A era da pedra estava acabando e Jericó estava prestes a descobrir que suas muralhas contra a lama não serviriam de nada contra a nova era dos metais. Mas Jericó tinha um inimigo oculto. A cidade foi construída exatamente sobre uma falha geológica instável. Durante séculos, terremotos violentos sacudiram a região, derrubando muralhas e esmagando casas. O que aconteceu em seguida não foi o fim, mas um ciclo de teimosia. Sempre que a terra tremia e a cidade caía, os sobreviventes tomavam uma decisão prática. Em vez de limpar o entulho, eles apenas nivelavam as ruínas e construíam a nova cidade diretamente sobre os restos da antiga, geração após geração, camada sobre camada. Quando chegamos ao ano 1700 a.C., Jericó já não estava no nível do chão. Ela havia se tornado uma colina artificial, onde cada metro de altura representava uma catástrofe passada que serviu de alicerce para erguer a cidade ainda mais alto. Nesse processo de subir em direção ao céu, a cidade mudou de dono. Por volta de 1700 a.C., Jericó já era uma cidade-estado cananeia, mas o mundo tinha ficado mais perigoso. No norte e no Egito, impérios estavam usando novas tecnologias militares, carruagens de guerra rápidas e arietes capazes de derrubar portões. Uma muralha simples não servia mais. Para sobreviver, os engenheiros de Jericó tiveram que transformar a própria colina em uma arma de defesa. Eles criaram uma estrutura que os arqueólogos chamam de glacis. Basicamente, eles construíram uma gigantesca rampa de terra batida ao redor da base da cidade e a revestiram com um gesso extremamente liso e duro. A função não era estética, era física: impedir que as máquinas de cerco inimigas conseguissem chegar perto da muralha principal no topo. A inclinação era calculada para que cavalos e soldados escorregassem, tornando-se alvos fáceis para os arqueiros lá em cima. Dentro dessa fortaleza elevada, a vida mudou drasticamente. As escavações mostram que a elite se sentia intocável atrás dessa barreira. Encontramos túmulos dessa época com móveis de madeira preservados, comida importada e cerâmica fina. Eles controlavam as rotas de comércio do vale e cobravam taxas de quem passava. Eles desenharam a cidade para ser a prova de arietes e carruagens egípcias. Mas toda essa engenharia tinha um defeito fatal. Ela foi feita para combater um exército convencional. Eles não sabiam que o próximo grupo a chegar no horizonte não traria máquinas de cerco para subir a rampa, mas uma estratégia totalmente diferente. 300 anos se passaram e a aposta na engenharia militar parecia ter dado certo. No ano 1400 a.C., Jericó atingiu o auge de seu poder geopolítico. Ela funcionava como a porteira de Canaã. Quem controlava aquela fonte e aquelas passagens, controlava o comércio entre os grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia. O locus do ouro e do risco. A cidade enriqueceu cobrando taxas de caravanas, tornando-se cosmopolita e cheia de mercadorias exóticas. Mas essa posição estratégica, que gerava tanto ouro, também colocou um alvo gigantesco nas suas costas. Do outro lado do Rio Jordão, uma massa migratória de hebreus estava acampada, e Jericó era o único obstáculo real entre eles e a terra que desejavam ocupar. O rei de Jericó sabia do perigo. A resposta dele foi trancar a cidade completamente. O texto bíblico e o contexto histórico descrevem um estado de sítio total. Os portões foram barrados, o comércio parou e a ordem era que ninguém saísse ou entrasse.
A confiança da elite ainda estava naquelas muralhas duplas e no talude escorregadio que descrevemos antes. Eles acreditavam que, se mantivessem as portas fechadas, a fome ou a sede acabariam com os invasores lá fora, já que a cidade tinha estoques de grãos e água para resistir por meses. Porém, nenhuma muralha protege contra o colapso moral interno. Enquanto o rei vigiava o horizonte, a estrutura social da cidade estava apodrecendo por dentro. Raabe, uma mulher que administrava uma hospedaria e trabalhava com prostituição, vivia literalmente dentro da estrutura da muralha. De Josué e os engenhos dos cruzados, soterrando 10.000 anos de história sob dunas silenciosas. Hoje, Jericó vive um paradoxo que confunde qualquer visitante desatento. Quem desce a estrada a partir de Jerusalém encontra uma cidade suspensa entre a curiosidade turística e a tensão militar. De um lado, ônibus climatizados chegam em sequência, trazendo visitantes interessados em ver a árvore associada a Zaqueu e o Monte da Tentação. Do outro, postos de controle e placas vermelhas avisam que se trata de uma área sob administração da Autoridade Palestina. Jericó não é apenas um sítio histórico a céu aberto, é também um ponto sensível do tabuleiro geopolítico, mostrando que, mesmo após 10 milênios, a posse desse oásis continua sendo motivo de disputa. O desafio atual já não é resistir a exércitos invasores, mas lidar com o próprio crescimento. A cidade precisa se expandir, erguer prédios, escolas e mercados. Mas como avançar quando o solo guarda um patrimônio que não pode ser substituído? As ruínas de Tel es-Sultan foram recentemente reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial, uma conquista enorme para a preservação cultural e, ao mesmo tempo, um enorme problema prático. Cada escavação para uma construção moderna pode apagar uma camada da história que jamais foi estudada. É um conflito silencioso, preservar estruturas frágeis de barro enquanto a população viva precisa de espaço para existir. Trata-se de uma disputa entre a memória dos que já se foram e as necessidades urgentes dos que ainda estão aqui. Ainda assim, quando se observa a longa linha do tempo, essa tensão parece momentânea. A grande lição de Jericó está em sua resiliência quase desconcertante. Egípcios, cananeus, israelitas, romanos, bizantinos, mamelucos, otomanos e britânicos passaram por esse vale. Todos governaram, cobraram tributos, fincaram bandeiras e acreditaram que dominariam aquela terra para sempre. Todos desapareceram. Seus impérios viraram pó, ruínas ou peças de museu. Jericó permaneceu. Ela assistiu ao nascimento e à queda de potências globais, enquanto continuava a beber da mesma fonte de Eliseu. Muralhas costumam existir para separar povos, mas Jericó, com seus 100 séculos de história, faz o oposto, conecta nosso passado coletivo. Ela nos lembra que somos apenas ocupantes temporários na história. A cidade mais baixa do planeta segue sendo, ironicamente, um dos pontos mais altos da resistência humana. Impérios desmoronam, fronteiras mudam, mas a cidade das Palmeiras continua ali, atravessando o tempo, onde vida, morte e território estavam inseparavelmente ligados. Ocupavam o mesmo espaço, protegidos por aquela torre monumental. Eles construíram aquelas defesas, acreditando que durariam para sempre. E de fato, a torre continua lá até hoje. Mas a tecnologia que permitiu erguer aquelas pedras estava prestes a ser superada. O mundo lá fora estava mudando, aprendendo a derreter rochas para criar armas mais duras que o crânio humano. A Era da Pedra estava acabando, e Jericó estava prestes a descobrir que suas muralhas contra a lama não serviriam de nada contra a nova Era dos Metais. Mas Jericó tinha um inimigo oculto. A cidade foi construída exatamente sobre uma falha geológica instável. Durante séculos, terremotos violentos sacudiram a região, derrubando muralhas e esmagando casas. O que aconteceu em seguida não foi o fim, mas um ciclo de teimosia. Sempre que a terra tremia e a cidade caía, os sobreviventes tomavam uma decisão prática. Em vez de limpar o entulho, eles apenas nivelavam as ruínas e construíam a nova cidade diretamente sobre os restos da antiga, geração após geração, camada sob camada. Quando chegamos ao ano 1700 a.C., Jericó já não estava no nível do chão. Ela havia se tornado uma colina artificial,
onde cada metro de altura representava uma catástrofe passada que serviu de alicerce para erguer a cidade ainda mais alto. Nesse processo de subir em direção ao céu, a cidade mudou de dono. Por volta de 1700 a.C., Jericó já era uma cidade-estado cananeia, mas o mundo tinha ficado mais perigoso. No norte e no Egito, impérios estavam usando novas tecnologias militares, carruagens de guerra rápidas e arietes, capazes de derrubar portões. Uma muralha simples não servia mais. Para sobreviver, os engenheiros de Jericó tiveram que transformar a própria colina em uma arma de defesa. Eles criaram uma estrutura que os arqueólogos chamam de glacis. Basicamente, eles construíram uma rampa gigantesca de terra batida ao redor da base da cidade e a revestiram com um gesso extremamente liso e duro. A função não era estética, era física. Impedir que as máquinas de cerco inimigas conseguissem chegar perto da muralha principal no topo. A inclinação era calculada para que cavalos e soldados escorregassem, tornando-se alvos fáceis para os arqueiros lá em cima. Dentro dessa fortaleza elevada, a vida mudou drasticamente. As escavações mostram que a elite se sentia intocável atrás dessa barreira. Encontramos túmulos dessa época com móveis de madeira preservados, comida importada e cerâmica fina. Eles controlavam as rotas de comércio do vale e cobravam tributos de quem passava. Eles desenharam a cidade para ser a prova de arietes e carruagens egípcias. Mas toda essa engenharia tinha um defeito fatal. Ela foi feita para combater um exército convencional. Eles não sabiam que o próximo grupo a chegar no horizonte não traria máquinas de cerco para subir a rampa, mas uma estratégia totalmente diferente. 300 anos se passaram e a aposta na engenharia militar parecia ter dado certo. No ano 1400 a.C., Jericó atingiu o auge de seu poder geopolítico. Ela funcionava como a porteira de Canaã. Quem controlava aquela fonte e aquelas passagens, controlava o comércio entre os grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia. A cidade enriqueceu cobrando taxas de caravanas, tornando-se cosmopolita e cheia de mercadorias exóticas. Mas essa posição estratégica, que gerava tanto ouro, também colocou um alvo gigantesco nas costas dela. Do outro lado do Rio Jordão, uma massa migratória de hebreus estava acampada, e Jericó era o único obstáculo real entre eles e a terra que desejavam ocupar. O rei de Jericó sabia do perigo. A resposta dele foi trancar a cidade completamente. O texto bíblico e o contexto histórico descrevem um estado de sítio total. Os portões foram barrados, o comércio parou e a ordem era que ninguém entrasse ou saísse. A confiança da elite ainda estava naquelas muralhas duplas e no talude escorregadio que descrevemos antes. Eles acreditavam que, se mantivessem as portas fechadas, a fome ou a sede acabariam com os invasores lá fora, já que a cidade tinha estoques de grãos e água para resistir por meses. Porém, nenhuma muralha protege contra o colapso moral interno. Enquanto o rei vigiava o horizonte, a estrutura social da cidade estava apodrecendo por dentro. Raabe, uma mulher que administrava uma hospedagem e trabalhava com prostituição, vivia literalmente dentro da estrutura da cidade.
Mercadorias que cruzavam o Jordão eram taxados pesadamente. Nesse cenário de dinheiro e ocupação militar, um novo visitante chegou à cidade. Ele não vinha para Jericó. Já não era mais um lugar para erguer palácios nem para buscar cura em suas fontes termais. Jesus estava apenas atravessando a cidade, seguindo em direção a Jerusalém. Ainda assim, ao entrar pela estrada principal, encontrou uma cidade cortada por um muro invisível, muito mais resistente do que aquele derrubado nos dias de Josué, o muro do preconceito social. De um lado da estrada, coberto pela poeira, estava Bartimeu, um mendigo cego que clamava por misericórdia enquanto a multidão tentava silenciá-lo. Do outro extremo da hierarquia social estava Zaqueu. Ele não era apenas rico, era o chefe dos cobradores de impostos. Naquele contexto, isso significava ser visto como traidor, um colaborador do Império Romano que enriquecia explorando o próprio povo. Possuía fortuna comparável à de um rei, mas carregava o desprezo social reservado aos párias. A cidade mais baixa do mundo tornou-se o cenário perfeito para uma inversão de valores. Zaqueu, um homem de baixa estatura e bloqueado pela multidão que o odiava, fez algo impensável para alguém de sua posição. Correu à frente e subiu em uma figueira brava, uma árvore de galhos baixos e comuns na região. Ver um homem poderoso pendurado numa árvore como uma criança era humilhante, mas o desejo de ver aquele profeta falou mais alto que sua reputação. O momento decisivo veio quando Jesus parou sobre a árvore. A multidão esperava condenação. O que ouviu foi um convite para uma refeição. Ao entrar na casa do publicano, Jesus rompeu a barreira social que separava justos e pecadores. O efeito foi imediato e concreto. Zaqueu prometeu devolver 4 vezes tudo o que havia tomado injustamente, uma restituição muito além do exigido pelas leis romanas ou judaicas. Naquele dia, Jericó testemunhou uma conquista diferente. Josué havia derrubado muralhas de pedra com gritos e destruição. Jesus derrubou muros morais com um convite à mesa, transformando um explorador em benfeitor. Mas enquanto a fé transformava indivíduos, a política seguia impiedosa. A cidade mudaria de mãos mais uma vez, e o ouro dos impostos daria lugar a uma nova riqueza, doce e lucrativa, que redefiniria toda a região. Ao longo dos 6 séculos seguintes, Jericó assumiu outra face. Na Idade Média, quem a visitasse não ouviria trombetas nem encontraria termas romanas. O som dominante no vale era o ruído pesado e constante das pedras de moinho. O poder religioso acompanhou as mudanças políticas. Igrejas bizantinas foram construídas sobre antigas sinagogas, e mais tarde, minaretes muçulmanos surgiram ao lado dessas igrejas quando os califados assumiram o controle. Independentemente de quem orava nos templos, todos concordavam em algo. Aquela água abundante não servia apenas para sustentar a vida, mas para gerar riqueza. A grande transformação foi industrial. Quando os cruzados europeus chegaram, armados e movidos por uma fome insaciável de lucro, perceberam que o calor intenso do vale, combinado com a abundância de água, criava o ambiente ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Jericó tornou-se um dos principais centros produtores do ouro branco medieval. Sistemas hidráulicos sofisticados foram erguidos, com aquedutos e moinhos movidos pela gravidade para esmagar a cana e ferver o caldo. A antiga cidade sagrada se converteu em uma imensa fábrica a céu aberto, exportando açúcar para uma Europa que ainda dependia do mel para adoçar seus alimentos. Essa prosperidade, porém, atraiu a cobiça de potências rivais. Jericó passou a ser disputada não por motivos religiosos, mas econômicos. Mamelucos do Egito e invasores mongóis enxergavam os engenhos de açúcar como fontes diretas de financiamento militar. A guerra deixou de ser sobre conquistar muralhas e passou a ser sobre destruir a infraestrutura do inimigo. A estratégia de terra arrasada foi aplicada sem piedade. Moinhos foram demolidos, canais de irrigação bloqueados e caldeiras de cobre saqueadas. O colapso foi completo. Sem manutenção, o sistema hidráulico falhou. O oásis encolheu e a cidade entrou em declínio. A antiga capital mundial do açúcar medieval reduziu-se a uma vila empobrecida. Grandes estruturas de pedra foram desmontadas para construir casas simples de barro, a população diminuiu e Jericó desapareceu dos grandes mapas. Com o tempo, a areia do deserto começou a cobrir os palácios de Herodes, as muralhas de Josué e os engenhos dos cruzados, soterrando 10.000 anos de história sob dunas silenciosas.
Hoje, Jericó vive um paradoxo que confunde qualquer visitante desatento. Quem desce a estrada a partir de Jerusalém encontra uma cidade suspensa entre a curiosidade turística e a tensão militar. De um lado, ônibus climatizados chegam em sequência, trazendo visitantes interessados em ver a árvore associada a Zaqueu e o Monte da Tentação. Do outro, postos de controle e placas vermelhas avisam que se trata de uma área sob administração da Autoridade Palestina. Jericó não é apenas um sítio histórico a céu aberto, é também um ponto sensível do tabuleiro geopolítico, mostrando que mesmo após 10 milênios, a posse desse oásis continua sendo motivo de disputa. O desafio atual já não é resistir a exércitos invasores, mas lidar com o próprio crescimento. A cidade precisa se expandir, erguer prédios, escolas e mercados. Mas como avançar quando o solo guarda um patrimônio que não pode ser substituído? As ruínas de Tel El Sultan recentemente foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial, uma conquista enorme para a preservação cultural e, ao mesmo tempo, um enorme problema prático. Cada escavação para uma construção moderna pode apagar uma camada da história que jamais foi estudada. É um conflito silencioso, preservar estruturas frágeis de barro enquanto a população viva precisa de espaço para existir. Trata-se de uma disputa entre a memória dos que já se foram e as necessidades urgentes dos que ainda estão aqui. Ainda assim, quando se observa a longa linha do tempo, essa tensão parece momentânea. A grande lição de Jericó está em sua resiliência quase desconcertante. Egípcios, cananeus, israelitas, romanos, bizantinos, mamelucos, otomanos e britânicos passaram por esse vale. Todos governaram, cobraram tributos, fincaram bandeiras e acreditaram que dominariam aquela terra para sempre. Todos desapareceram. Seus impérios viraram pó, ruínas ou peças de museu. Jericó permaneceu. Ela assistiu ao nascimento e à queda de potências globais, enquanto continuava a beber da mesma fonte de Eliseu. Muralhas costumam existir para separar povos, mas Jericó, com seus 100 séculos de história, faz o oposto. Conecta nosso passado coletivo. Ela nos lembra que somos apenas ocupantes temporários na história. A cidade mais baixa do planeta segue sendo, ironicamente, um dos pontos mais altos da resistência humana. Impérios desmoronam, fronteiras mudam, mas a cidade das palmeiras continua ali, atravessando o tempo.